Lidar com pacientes com miastenia graves, atualmente, tem trazido uma demanda que vai muito além dos sintomas motores que nós estamos acostumados a avaliar, que estão descritos nos livros, nos artigos e que são avaliados de rotina nas escalas. Essas são todas informações muito importantes para todos os neurologistas, principalmente os neurologistas gerais. Mas quando a gente vai para os centros de referência, a gente precisa ter um olhar além. Só nessa última semana, eu recebi alguns pacientes com sintomas não tão típicos, por exemplo, os sintomas geniturinários. É comum no paciente que está piorando da sua miastenia, que, como um sinal marcador de que a doença vai estar progredindo, está mudando de padrão, o escape urinário. Alguns pacientes relatam que piora na sua hemorroida, por fraqueza dessa musculatura geniturinária, por fraqueza da musculatura pélvica. Eu tenho alguns pacientes que têm fraqueza no pescoço muito intensa, mas que muito antes do pescoço cair, que é quando nós médicos vamos realmente enxergar esse sintoma, essa piora da miastenia, o paciente já começa a ter dor no pescoço, uma dor de cabeça parecida com uma dor de cabeça tensional que a gente vê no dia a dia do consultório de dor de cabeça, muito tempo antes, alguns meses até antes. Então nós precisamos estar atentos a esses pequenos sinais. Outra coisa, as nossas escalas elas são muito importantes e todos os médicos que lidam com ela têm que fazer. Eu recomendo inclusive para todos os pacientes que façam pelo menos a sua MGDL, treinem com seu médico e façam de tempo em tempo. Porque a miastenia graves é uma doença que flutua. Então, quando eu faço uma escala, quando eu avalio numa consulta, eu estou fazendo uma avaliação pontual. Mas é importante que eu avalie você de forma longitudinal. Peço desculpa pelo barulho. Eu vivo em aeroporto, hoje é mais um dia. Então, eu preciso avaliar como a doença está flutuando e principalmente como a doença está impactando o seu dia a dia. É muito comum, às vezes, o paciente ter uma escala MG-ADL, uma MG Composite ou mesmo uma QMG relativamente baixa. Essa semana eu vi alguns pacientes com escala MG-ADL que estariam dentro do padrão considerado aceitável. Mas quando a gente vai conversar com eles, o impacto na qualidade de vida está muito grande. Eu vi uma paciente hoje que ela atende pessoas, mas que ela não consegue marcar atendimentos no final da tarde, porque todo fim da tarde a voz dela muda muito, ela não pode confiar na voz. Um paciente que estava relativamente bem, mas quando eu falei para ele que ele precisaria fazer um exame um pouco mais doído, ele fez uma pitose muito exuberante. E aí ele foi me contar detalhes da vida, ele tinha desmarcado um jantar com a filha recente por conta de fraqueza. E é um paciente que quando a gente faz as escalas ele estava bem. Então nós precisamos adequar a escala para cada um de forma individual e principalmente valorizar o relato. É muito importante que o impacto da doença na funcionalidade, na vida e principalmente também na previsibilidade, algo que a gente esquece. Como esse paciente está conseguindo se avaliar para o futuro. A doença está impactando a sua capacidade de fazer planos? São informações muito importantes que a gente precisa considerar na prática.